O nosso entrevistado de hoje, José Rodrigues Lage Neto, o Neto, faz parte de uma nova geração, politizada, mas desencantada com os rumos desse país. Como participante ativo das jornadas de junho de 2013, apresenta-nos suas percepções conjunturais e estruturais da política brasileira, movido pelo desafio e a chance histórica de fazer as coisas acontecerem, o desejo de realizar algo grandioso. Como disse George Orwell, enxergar o que está debaixo do nosso nariz requer esforço constante. José Neto, netinho para os íntimos, né? Eu sei que você participou das passeatas em junho de 2013. Me conta, como que foi essa sua experiência? Olha, Luísa, foi uma das experiências que mais fizeram diferença na minha vida naquele ano, né? Foi quando eu me percebi apto a lutar por um Brasil melhor e tudo mais, e eu vi aquela juventude toda se mobilizando, e eu percebi que não era pouca coisa, que a gente poderia fazer a diferença como cidadão, e eu sabia naquele momento que eu podia realmente, junto com aquele pessoal, chamar atenção para as mudanças que a gente estava querendo no país. E que tipo de mudança você almeja? Olha, desde aquela época a gente já vinha lutando, né, a favor do maior investimento em educação, em saúde, até porque estava para acontecer a Copa do Mundo e os maiores investimentos eram feitos na área esportiva, em estádios e tudo mais, e mesmo com os políticos falando que ia ser investido dinheiro em infraestrutura, transporte público, aeroportos, a gente sabia que, na verdade, eram obras que provavelmente estavam sendo feitas junto com empresas privadas e que a gente ia ter que pagar o pato por isso também, né? E você, enquanto estudante de comunicação, qual é o papel do comunicólogo nesse contexto da política nacional? Olha, eu acho que a comunicação ela está em tudo, né? E a gente pode perceber até que por trás de grandes políticos sempre existem grandes comunicólogos, mas fazendo um papel que eu não acho tão importante. Eu acho importante, mas eu não acho tão funcional para o bem, se a gente for pensar. Porque hoje o que o político faz? Ele contrata alguém que vai preparar os discursos dele e tudo mais. Não necessariamente esse cara vai ser um comunicólogo, mas grande parte das vezes é. E para encaixar o que a população quer saber com o discurso político. E isso é complicado porque são feitas pesquisas para saber o que a população quer ouvir, para que as propostas políticas sejam feitas a partir disso e não a partir da ideologia do partido ou da pessoa. E qual é a diferença entre comunicólogo e comunicador? Olha, o comunicador é cada um de nós, né? Todos nós somos comunicadores. A diferença do comunicólogo é que ele é um cara que trabalha nessa área. Ele pode ter estudado comunicação, por exemplo, ou está trabalhando. Ele é especialista. Sim, ele é especialista. Muito legal. Agora, o comunicólogo que tem compromisso com a população, ele também tem um papel importante. Já que ele é quem vai fazer essa ponte, né, da informação que está lá distante da gente muitas vezes no Congresso até o cidadão, e sem distorcer essa informação, trazendo uma maior transparência e dentro da política, e fazendo com que a gente também se sinta mais em casa dentro da política, porque a gente sabe o que está acontecendo lá.
Eu acho que esse é o comunicólogo realmente importante, que traz com clareza a informação que está acontecendo lá, e não manipulada, como muitas vezes a gente vê acontecendo. Neto, como você avalia a conjuntura atual da política brasileira? Olha, Luísa, desde 2013, quando a gente já vinha manifestando, né, contra tudo que estava acontecendo dentro do Congresso, e também para tentar chegar mais próximo da política, a gente está vendo que não mudou muita coisa. O que a gente queria era um Congresso que absorvesse mais as ideias da população, que fosse menos conservador, e a gente vê então, mais pessoas novas. Com certeza, e não mudou nada, né? Isso. A gente vê vários deputados reeleitos, filhos de deputados, e os mesmos partidos sempre no poder. Às vezes a gente pensa só no executivo, né? Só ali no presidente, nos governadores e tudo mais, mas a gente esquece que quem tem todo o poder de votação ali dentro do Congresso, sejam os deputados, né, federais, estaduais, eles também precisam de uma atenção. E eu acho que, principalmente nesse quesito, a política brasileira peca muito, porque o cidadão ele esquece quem que ele está colocando. Muitas pessoas eles nem lembram, né, quem que votou para deputado, e a gente quer mudança, mas a população acaba votando nas mesmas pessoas. Elegem os mesmos partidos, né? A gente vê o PMDB fazendo, por exemplo, aliança com duas bases de governo diferentes, né? E a gente vê grandes financiamentos das mesmas empresas financiando nessas últimas eleições de 2014, tanto Dilma quanto Aécio, e a gente sabe que elas não financiam de graça, elas vão esperar um retorno, e isso corrompe a política inteira, na minha opinião. Neto, para você, qual é o papel do jovem na política? Olha, eu acho que o jovem tem que ter um papel essencial na política, seja debatendo política ou seja você tentando participar mais mesmo, sabe? Porque o jovem tem sempre ideias inovadoras, ele está ali crescendo em um ambiente diferente e ele é o futuro da política. Então, se ele começar a pensar desde cedo o que ele acha que tem que mudar, ele vai chegar numa fase adulta da vida, numa fase talvez já mais por dentro do mercado de trabalho e tudo mais, com a cabeça melhor. Bom, no mais, né, a gente pode também falar do jovem no presente. Como eu estava até conversando aqui antes com você, eu acredito que o jovem tem que ter papel, seja dentro das universidades, no movimento jovem, no movimento estudantil, ou seja, até por fora dele. A gente vê muitos jovens aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, lutando contra o aumento da tarifa de ônibus, que há pouco tempo foi aumentado. A gente percebe que o jovem na política ele tem que se fazer presente, ele tem que mostrar o que a juventude quer, porque quase ninguém hoje em dia pergunta o que o jovem pensa. Às vezes ele é ignorado, a opinião dele é ignorada, e a gente sabe que é muito importante a gente ouvir o jovem e ouvir e saber investir também nesse jovem. A gente pode ver, por exemplo, em alguns programas do governo atualmente, isso tem sido bem sucedido. A juventude negra, a juventude pobre, ela está tendo mais acesso à faculdade, às universidades públicas, seja dentro das cotas ou seja dentro do FIES, né, ali nas particulares. E ter acesso à educação é primordial para que a juventude também saiba entrar nesse campo da política. Ter acesso não só à educação, mas também à cultura, ter acesso a esportes, né? Eu acho que é essencial que seja feito um investimento no jovem para que ele também possa participar de maneira mais positiva dentro da política. Neto, o que você pensa em curto, médio e a longo prazo da conjuntura nacional? Olha, acho que a curto prazo, né, colocando aí já com o governo estabelecido, acho que a gente tem que questionar sempre quais são as decisões tomadas, sempre que puder manifestar contra aquilo que a gente não concorda. Eu acho que o curto prazo é esse, a gente observar tudo que está acontecendo agora e ter a chance, deve né, de manifestar quando concorda também?
Olha, eu acho importante a gente, sabe, ficar feliz quando decisões boas são tomadas e mostrar que coisas boas estão sendo feitas, mas a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, essa não são a maioria, né? Então, as manifestações contra acabam aparecendo mais, né? Pensando a médio prazo, imaginando aí as próximas eleições, eu acredito que a gente tem que tentar mostrar para a população que não se faz um bolo diferente com a mesma receita, né? A gente já viu essa comparação sendo feita e a gente acaba votando nos mesmos candidatos, principalmente ali não para o executivo, mas também para o legislativo, né? E colocando as mesmas pessoas querendo que elas façam um trabalho diferente. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla ainda, porque o brasileiro está muito acostumado em votar em quem ele conhece ali da televisão, em quem ele conhece talvez da propaganda, que provavelmente é o partido que tem mais recursos, que arrecadou esses recursos de investimentos que vão cobrar dele depois. Então eu acredito que conscientizar a população, né, para um tipo de votação diferente. Um trabalho de formiguinha. Eu acredito que de pouco em pouco a gente consegue ir levando muita gente para o caminho certo. Mas eu acho que não só nas eleições, em futuras votações e tudo mais, mas ensinar também a população a pensar a política, sabe? Porque a gente tem que saber que a política não está distante da maneira como a gente acredita. Que muita gente acredita que política é o que se faz lá no Congresso e tudo mais, mas políticas se fazem a todo momento. E você viver aquilo, querer saber, querer procurar informações desde antes sobre quem você acredita que você vai votar ou qual o trabalho que o deputado que você votou está fazendo, se é um trabalho positivo, se valeu a pena seu voto. E esse acompanhamento, para mim, é uma das coisas mais importantes. E a longo prazo, mesmo que soe um pouco utópico, eu acredito que mudança é sempre positivo no governo. E políticos que não façam carreira como políticos mesmo, sabe? Que eles tenham a visão de um cidadão, para que ele veja de perto, sabe? O que cada cidadão passa, o trabalhador e tudo mais. Eu acho que é importante a gente ter no Congresso pessoas que estão ali, mas que estão ali querendo ajudar e não querendo ganhar dinheiro, querendo fazer uma carreira ou se tornar famosas. Esse tipo de coisa acontece a todo instante, né? Político profissional. Sim, e eu acho muito bom que a gente pense que a pessoa que está lá hoje no Congresso, em um futuro pode ser cada um de nós, sabe? Se a gente discorda de alguma coisa. E eu acho que a partir do momento que a gente vê e que a gente percebe que a gente consegue enxergar o trabalhador, seja a pessoa que está do nosso lado, seja a pessoa que a gente se inspira e tudo mais, ali dentro do Congresso, a gente se sente mais à vontade em saber que está sendo feito um trabalho que a gente quer que seja feito. E não um trabalho que tem interesse próprio, que tem interesse de benefício próprio. A partir do momento que a gente conseguir colocar políticos dentro do Congresso que não pensem em si mesmos, mas ensina a população, né? Que eles tenham vontade de ajudar as pessoas e não só, vontade de se tornarem políticos. A gente vê, por exemplo, que uma coisa que eu gosto de comparar, por exemplo, o professor. O professor hoje, ele muitas vezes é diminuído, mas a gente vê que quando o professor está lá dando aula, ele está fazendo aquilo por paixão, por amor, porque ele gosta de passar um ensinamento. Se a gente tivesse políticos que quisessem fazer esse tipo de coisa, que entrassem na política querendo mudar, querendo melhor, querendo ensinar, talvez, assim como os professores, talvez a gente conseguisse melhorar a nossa política no Brasil. Ok. Neto, agora eu quero que você escolha 5 personalidades e fale sobre suas ideias. Já que a gente está falando de proximidade do político com a população, eu vou começar falando
sobre um cara que eu admiro bastante, né, que para mim é um exemplo de parlamentar, que é o Chico Alencar, né? Ele faz de tudo para estar muito próximo da população, seja em redes sociais, eu acompanho isso, né, bastante, seja em Facebook, Twitter. Ele tem um contato muito grande com a população ali, responde perguntas, sempre postando o cotidiano da Câmara, sempre falando com o cidadão, sabe? E eu acho isso muito importante. Outra coisa que ele faz é até uma relação um pouco mais próxima presencialmente mesmo, né, com o cidadão. Ele tem de certo em certo tempo acho que a gente pode chamar de uma certa assembleia, onde ele vai para as ruas mesmo e ele consegue conversar assim com a população, responder algumas perguntas também e dialogar, ouvir sugestões. Eu acho que o político que está ali para ouvir também, que sai do espaço, né, do Olimpo ali que as pessoas imaginam, para estar ali do lado do povo, para ouvir, eu acho que isso é muito importante. E além do mais, o que ele faz com as minorias também, né? Ele é uma pessoa que consegue representar bastante as minorias ali. E a gente tem que lembrar que democracia é isso. Olha, agora, passando, né, do bem para o mal, eu lembrei um pouco do Joseph Goebbels, né, que é o comunicólogo ali por trás do Hitler. Eu acho que ele deve ser lembrado como um exemplo negativo, porque é aquela coisa que eu falei logo no começo, né, da nossa entrevista, de como às vezes o papel do comunicólogo de influenciar toda uma nação. A gente sabe que, sei lá, quase 90% da população alemã estava do lado de Hitler ali. É um bom exemplo até para a gente pensar que democracia não é feita simplesmente com maiorias, né? Para não virar uma ditadura da maioria, como acabava acontecendo na Alemanha naquela época, a gente tem que tomar cuidado no momento de ouvir. E até puxando também o paralelo com o Chico Alencar, que eu tinha comentado, que houve bastante as minorias, é uma coisa que não era feita, né, naquela época. E é bom também para a gente lembrar desse tipo de estratégia política, de formação de um político, de até ensinar ele a como convencer a população, seja gestualmente, em grandes discursos e tudo mais, ensinando a ter uma oratória muito boa. Acho que esse tipo de manipulação deve ser esquecido. É verdade, Neto. Esse tipo de comportamento negativo nós temos que esquecer. E a próxima? Beleza. A próxima pessoa que eu pensei, para alguns é considerado Deus e para outras simplesmente uma pessoa, um pensador, né, que é Jesus Cristo. Para alguns Cristo, para outras pessoas simplesmente Jesus. Ele foi um pensador que, na minha opinião, modificou muitas coisas no mundo. A maneira que a gente pensa, né? Eu acho que tratar pessoas que ele chamava de irmãos, como você gostaria de ser tratado, dar sempre a outra face no momento de briga, de guerra. Ele ensinou as pessoas a serem cada vez mais humildes. E para mim isso é um ensinamento que eu vou levar para sempre na minha vida. Eu acho que não é à toa que ele é lembrado aí há 2000 anos e as pessoas continuam levando a palavra dele como positiva. Eu acho que pessoas com esse tipo de característica devem ser sempre lembradas e de certa forma até exaltadas, e mostrando como é importante ser feito um trabalho de humildade. O amor ao próximo. Sim. É o primeiro mandamento, né? Com certeza. Bom, agora eu vou voltar numa figura negativa aqui, na minha opinião, né? Eu falei de parlamentares positivos, né? Falei do Chico Alencar, agora eu vou falar do Bolsonaro. Para mim é um exemplo negativo porque é um exemplo de intolerância, é um exemplo de pessoa que também está ali para fazer carreira política, na minha opinião.
que é um exemplo de conservadorismo que eu não apoio, seja da maneira homofóbica como ele discursa às vezes, ou seja também no tipo de governo que ele quer no país, apoiando muitas vezes a entrada novamente dos militares. Eu acho que esse vestígio de ditadura no Congresso se faz muito também pela presença dele e de pessoas como ele. E eu acho que é o tipo de coisa que eu não gostaria que tivesse, né? Mas ditadura nunca mais. Pois é. É por isso que eu vejo ele como um exemplo negativo e eu acredito que nos próximos governos, se a gente quer realmente um Congresso positivo, a gente não deve eleger novos Bolsonaros. E agora, né, esquecendo um pouco as coisas ruins de novo e voltando a pensar na humildade e tudo mais, a quinta personalidade que eu escolhi foi o Gandhi, principalmente pela luta dele também de maneira pacífica, que eu acho que muitas vezes é a maneira mais eficiente. A humildade. Sim. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas com todo esse bom caráter e que dão a cara a bater, né? E conseguem fazer um trabalho tão bonito como foi feito o de Gandhi, na época onde a política de castas e tudo mais era uma coisa que a gente nem gosta de citar porque era totalmente exclusiva e tratava parte da população de maneira absurda. A gente vê que ele foi um dos primeiros a se tornar público, né, a tornar sua luta pública contra esse tipo de coisas lá na Índia, e eu acredito que exemplos tanto de coragem quanto de humildade devem ser seguidos, sabe? E eu acho que o Gandhi foi um exemplo tanto de coragem quanto de humildade e de bondade também. Que bom, Neto, você conversar com a gente. Espero que tenhamos outras oportunidades. E como aqui ninguém sai de mão abanando, esse é uma lembrança do nosso bate-papo. Nossa, que bacana. Eu tô lendo aqui, né, que é a respeito da ideologia de gênero. Eu tinha visto o quadro, é muito, muito bonito, inclusive. Eu fico muito agradecido, né, tanto a você quanto ao pessoal da MCC aí. E você, com certeza, será muito bem-vindo ao movimento do cidadão comum. Muito obrigado. Eu me identifiquei bastante com o quadro porque eu lembro desde as lutas de 2013, né, das manifestações, onde naquela época estava para ser colocado em pauta, né, pelo Marco Feliciano, aquela questão da cura gay e tudo mais. E acredito que o Brasil tem aprendido e vai aprender cada vez mais que as pessoas, né, as pessoas vulneráveis, os vulneráveis sociais, eles devem ser tratados de maneira especial mesmo, sabe? Sem esse tipo de atitude, de descaso, sabe? Ou até esses preconceitos. Preconceito, com certeza. É o que a gente mais luta contra hoje em dia, né? E a gente acaba ficando muito feliz quando a gente encontra pessoas que pensam como a gente, que tem a mente mais aberta e acabam representando isso de uma arte muito bonita também. E vou lembrar com muito carinho desse dia. Ok, muito obrigada.